Cumprimento a todos vocês, meus amados queridos, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã de quinta-feira, o meu convite a você para podermos, no nosso cantinho aconchegante da nossa Sala da Esperança, batermos um papo sobre a nossa lição de hoje, nossa lição que tem como título Deus Sofredor e seus Seguidores. Nós temos aqui uma mensagem que Deus bondosamente Ele quer que nós venhamos a entender, venhamos a compreender, a fim de que nós não sejamos enganados. Tá? Afinal de contas, a palavra de Deus diz que há muitos que têm andado pelo mundo inteiro, né, com fábulas, né, engenhosamente tentando enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Mas Deus tem uma mensagem espiritual, uma mensagem santa, uma mensagem que é da sua palavra, uma mensagem de verdade. E nesta manhã nós vamos estudar um pouquinho, né? Por isso você é o meu convidado. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que bondosamente têm estado comigo na Sala da Esperança, todos os dias pela manhã, né? Você que tem ouvido aí os vídeos, tem compartilhado, continue fazendo esse trabalho, continue fazendo esta obra, tá? Certamente você está inserido também nesta missão de podermos compartilharmos juntos a palavra de Deus. Meu muito obrigado a você, meu muito obrigado àqueles que têm feito aí os seus comentários. Continue nos ajudando, continue cada dia compartilhando, né, transmitindo para outras pessoas. Certamente, meus queridos, um pouquinho que nós estamos fazendo, nós estaremos ajudando com certeza outras pessoas. Muito bem, vamos então ao estudo da nossa lição. Convido você a orar comigo. Nós vamos pedir a bênção de Deus neste momento, suplicando para que Deus nos ajude, para que tenhamos aí uma clareza, tenhamos aí uma iluminação do Espírito Santo e possamos compreender a vontade de Deus para nós. Nosso Deus querido, nosso Pai, nosso muito obrigado, Senhor, por nesta manhã de quinta-feira o Senhor ter nos agraciado com o dom da vida. E nós queremos dar graças a Ti, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, o Espírito de Cristo falando ao nosso coração. É o nosso convidado, Santo Espírito, como nosso grande professor, suplicamos que Ele nos ensine neste momento a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o Deus sofredor e seus seguidores. Nós, na lição de ontem, nós podemos ver o quanto Cristo Jesus, Ele sofreu, né? Não foi fácil o crisol de Cristo, quando Ele estava ali na cruz entregando a sua vida para nos resgatar, para nos salvar. Jesus não nos deixou enganados, queridos. Jesus, Ele deixou muito bem claro, Ele deixou muito bem explicado, tá? Ele deixou, assim, a sua palavra com uma clareza extraordinária, né? Como o sol que brilha ao meio-dia, mostrando para nós, como seus seguidores, como seus discípulos, né, a nossa participação, nosso envolvimento na missão de Jesus, tá? O aceitarmos a Ele como nosso Salvador, isso teria um preço a ser pago por nós. Aliás, um preço, né, esse preço a ser pago, né, não é que nós estamos pagando para a nossa salvação, porque Jesus já fez isso na cruz. Ele pagou por nós na cruz o preço da nossa redenção. Mas o custo da nossa aceitação de Jesus, meus queridos, como o nosso Salvador e como nosso Senhor, será também sermos perseguidos como Jesus foi perseguido, como os discípulos, os apóstolos de Jesus foi perseguido, como os nossos irmãos primitivos foram perseguidos, tá?
e Jesus disse que nós também não seremos diferentes. Tá? E qualquer líder religioso, qualquer pessoa que aparece, né, diante de você, ou aparece em alguns determinados pontos deste mundo, ensinando, né, de que realmente quando você conhece Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, então todos os seus problemas vão desaparecer, as tentações vão sumir, tá? Que você em nenhum dia vai ficar doente, que você não vai perder o emprego, enfim. Queridos, isso é totalmente um engano. Jesus nunca falou desta maneira. Jesus, ele sempre disse que nós também seríamos perseguidos. E para os seus discípulos naqueles dias, né, nos dias de Jesus, ele disse até que ele seria presos, né? E alguns morreria por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Então, meus queridos, em base na palavra de Deus, nós temos Atos capítulo 14, verso 22, Filipenses, né, carta de 2 Timóteo, nós temos também o livro de João, de Romanos, né, Paulo falando, Tito e 1 João. Tá? Todas essas são palavras, né, inspiradas, palavra da palavra de Deus, que vem trazendo para nós algumas informações e também confortos e conselhos para nós. Ok? Muito bem. Paulo, ele, como você já sabe, ele foi um grande pregador. Né? Abaixo de Cristo Jesus, Paulo foi o maior pregador, né? Humanamente falando, né? Que passou aqui por este mundo. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus e ele andou, né, por praticamente todo o mundo, né, nos seus dias, todos os países reconhecidos da época, Paulo passou pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E entre as igrejas que Paulo sempre passava e fundava em vários lugares, né, Paulo um dia ele retorna à igreja de Antioquia com o objetivo principal que era animar a fé dos irmãos, né? E nessa animação da fé dos irmãos, Paulo deixou claro, queridos, que sofrer, né, por amor de Cristo Jesus, ele diz que isso seria algo assim, um privilégio, né, quando alguém era provado, quando alguém era tentado, quando alguém sofria, né, por amor a Cristo. Por isso ele diz assim, olha, irmãos, aliás, ele passou na igreja de Antioquia para animar os irmãos, dizendo, pois por meio de tribulações, tá, importa entrarmos no reino de Deus. Não que as tribulações, não que os sofrimentos e as provações vai nos dar o direito de entrar no reino de Deus. Mas, queridos, ninguém que aceita Jesus como seu Salvador, né, entrará no reino dos céus sem que seja provado, sem que passe pelo crisol, sem que ele seja tentado, sem que ele seja realmente, queridos, em algum momento da sua vida, ele venha passar por grandes dificuldades. Tá? Paulo deixou muito bem claro. Tá? Outra informação também diz assim, olha, pois vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Queridos, a graça que nós recebemos de Cristo Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação, tá? Essa mesma graça nos capacita também a, diz aqui Paulo, que sofrer por esta graça. Tá? Eu não sei qual é o sofrimento que você passa, ou que você está passando no momento. Qual é o tipo de provação que você está passando. Mas uma coisa eu posso dizer, que você, quando passa por essas provações, queridos, quando passa por essas dificuldades, tá? Quando você passa exatamente, queridos, por sofrimento, por amor a Cristo Jesus, né? Isso é uma graça, é um privilégio. Tá?
O apóstolo Pedro, ele se sentiu privilegiado sofrer e morrer por Jesus, por amor à obra de Cristo Jesus. Tá? E assim foi todos os seguidores de Jesus. Quantos, né, nós conhecemos a história de pessoas, né, que entregou a sua vida, colocou completamente nas mãos de Deus e estava disposto a morrer, a entregar a sua vida completamente, se necessário fosse a morte, para que o Evangelho de Cristo Jesus pudesse avançar. Queridos, diz aqui a palavra de Deus que nós devemos sentir como privilegiados. Podemos comparticipar dos sofrimentos de Cristo. Tá? Agora, queridos, nós temos lindas promessas de Deus que nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz ânimos. Nos anima, né, a vivermos fiéis, unidos com a palavra de Deus, com Cristo Jesus, com os seus conselhos. Tá? Jesus disse: ninguém tirará vocês das minhas mãos. Ninguém arrebatará vocês das minhas mãos. Queridos, quando nós colocamos inteiramente a nossa confiança nas promessas de Deus e esperamos que Cristo Jesus sempre fará o melhor por cada um de nós, de uma coisa você pode estar certo: não existe nada neste mundo, ninguém neste mundo, nem anjos demoníacos, queridos, que pode te separar, que pode tirar você, que pode te arrebatar ou tirar das mãos de Cristo Jesus. É uma promessa de Jesus. Ninguém pode tirar você das minhas mãos. A única pessoa que pode tirar você das mãos de Jesus é você mesmo. Quando você decide, tá? Pelo seu livre-arbítrio concedido por Deus, pela sua própria decisão, que Jesus respeita, e você diz: olha, eu decidi que eu não quero mais servir a Deus, que eu não quero mais ser um cristão, que eu não quero mais andar nos caminhos de Deus, eu não quero mais conhecer a Bíblia e estudar a Bíblia. É só você que pode tirar das mãos de Cristo Jesus, e Ele vai respeitar a sua decisão. Tirando isso, queridos, ninguém tem poder para tirar você das mãos de Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer para você: permaneça nas mãos de Jesus. Tá? Outra palavra de conforto para nós, queridos, Jesus disse assim: olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usando-as, né, o Evangelho de Cristo Jesus. O salário do pecado, o resultado do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Quando nós separamos do pecado ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, e nós desvinculamos do pecado, queridos, a recompensa é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, essa promessa grandiosa, essa promessa maravilhosa, essa promessa extraordinária para nós, da vida eterna, queridos, diz aqui a palavra de Deus que não há comparação com as nossas provações, com as nossas tentações, com os nossos sofrimentos, com as nossas perseguições, com tudo aquilo que Cristo tem preparado para nós, que é a vida eterna. Um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça, aonde o mal não entrará, aonde a morte não tem o seu espaço, aonde, queridos, a dor não mais existirá e o choro não entrará no reino celestial. Então, queridos, é exatamente essa vida que Jesus quer dar para você e para mim, tá? Como recompensa pela fidelidade de andarmos nos caminhos de Cristo Jesus, esperando e aguardando, tá? Em Cristo Jesus o cumprimento das suas promessas. Então, meus amados, o apelo de Deus para você e para mim é que nós devemos buscar
o poder de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, tá? Para podermos continuarmos na nossa caminhada enquanto Jesus ainda não chegou, enquanto Jesus ainda não veio. Queridos, eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos aqui, todos nós vamos ter um deserto para caminhar. Assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, por 40 anos caminharam pelo deserto, até chegar a Canaã terrestre. Nós não vamos entrar no lar celestial sem termos, queridos, que atravessar ou caminhar pelo deserto. Você sabe qual é o deserto que você está andando. Eu sei qual que é o meu deserto. Mas uma coisa é certa, Deus sempre vai estar caminhando com você. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós sempre vamos ter um Monte Moriá para sermos provados como Abraão foi. Sempre vamos ter que escalar o Monte Moriá e sermos provados a mesma forma que Abraão foi provado. Um deserto de tentação como Jesus foi tentado, sempre teremos essas tentações. Sempre. Só vamos nos livrar quando Jesus voltar. Um gigante, Golias, para guerrearmos, para lutarmos assim como Davi, queridos, sempre existirá. O gigante do desemprego, da falta de dinheiro, o gigante da enfermidade, da doença, da perseguição, sabe? Sempre vai existir um gigante. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, no nome poderoso de Deus, o gigante sempre morrerá. Tá? Queridos, enquanto Jesus não chegar para nos levar para o lar celestial, sempre vamos ter um mar vermelho para atravessar. Sempre vamos ter um mar vermelho para pôr o pé na água. O importante é que você coloque o pé na água e Deus abrirá o mar para você. Um bom dia. Deus te abençoe. O Espírito de Cristo Jesus te guarde, te proteja e te conduza em toda a verdade. Até logo.